Ele veio da periferia de São Paulo, mas traz no DNA as raízes nordestinas. Trabalhando por mais oportunidades dos jovens, sua grande bandeira é promover a igualdade social. Casado, pai de 3 filhos, se formou advogado e foi eleito em 2020 vereador da cidade de São Paulo com mais de 17 mil votos. O SampaCast de hoje recebe o vereador Sidney Cruz. Então, com 8 anos de idade, nós fomos para uma cidadezinha chamada Porteiras, uma cidade de 16 mil habitantes, muito pequena, ao lado, muito próximo ali de Juazeiro do Norte, a região do Cariri do Ceará. E foi uma experiência e tanto, né? Eu tinha saído de uma comunidade de São Paulo, fui para trabalhar na roça e por lá ficamos por 6 anos. Fui lá para Juazeiro do Norte para visitar meus parentes, meus primos, pessoas que eu tive a oportunidade e o prazer de conviver durante esses 6 anos que eu fiquei por lá, dos 8 aos 14, foram 6 anos. Uhum. E achando que eu ia chegar em Porteiras, ia arrasar, né? Tava chegando de São Paulo, cidade pequena, ia encontrar meus queridos primos. E quando eu cheguei, parte dos primos cursando medicina na Universidade Federal do Estado do Ceará, a outra parte cursando medicina na Universidade Federal do Estado de Pernambuco, e eu, com 8ª série, semi-analfabeto, falando nós vai, nós foi. E aí caiu a ficha. Voltei para São Paulo e falei, peraí, tá tudo errado. Deixa eu refazer a minha rota. E foi aí que eu descobri a ferramenta que transforma a vida de qualquer ser humano, que é o poder da educação. Eu tenho, modesta parte, muita propriedade para falar de dificuldades, porque eu tive que superá-las e venho tentando superar a cada ano, a cada momento. Eu não gosto e falo isso, eu não gosto que as pessoas de fora venham falar mal da perifa, mas a gente precisa fazer uma avaliação dentro de casa por que vem dando errado há muito tempo. Então nós temos um problema muito sério. Então eu comecei a mostrar a força da educação para a juventude, a ministrar palestras em escolas públicas e sempre fiz um trabalho social em paralelo. Eu sempre tentei retribuir um pouco e desenvolver um pouco desse trabalho de conscientização por meio de ações sociais. Eu tô com a minha esposa há 23 anos. Ela falou, questão de tempo. Eu sempre soube que você... Eu nunca falei... Ela só tava esperando você falar, né? As mulheres sempre sabem, né, Carol? Ela falou, sempre soube que você leva jeito, né? Porque você já desenvolve um papel de representatividade dentro do seu universo. Não tem o que fazer. Se você acha que vai ser feliz e a sua felicidade é a nossa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Carol Câmara e este é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. E ao meu lado hoje a repórter convidada, minha amiga Elis Marina. Tudo bem, Elis? Tudo ótimo, Carol. Primeiramente, eu quero dizer que é um super prazer estar aqui nesse SampaCast. Um oi para todo mundo e, claro, em especial para o nosso convidado de hoje, o vereador Sidney Cruz. Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite também, Carol, Elis. É um imenso prazer participar desse espaço aqui e poder fazer uma troca com vocês e com o nosso público da cidade de São Paulo. Vereador, para começar aqui o SampaCast, conta pra gente em qual região da cidade o senhor nasceu, né? E como que foi a sua infância? Eu nasci em Santana, no antigo Hospital Santa Adelaide. Com 1 ano de idade, meu pai comprou um barraquinho numa comunidade lá no extremo sul, da Zona Sul, que é a região da Pedreira, divisa com Diadema. E a minha infância foi uma infância extremamente difícil, com muitas dificuldades, mas também com muitos aprendizados. Quais são as lembranças que você tem dessa infância na região? Muitas. Como eu falei, eu sou o filho mais velho de uma família de 4 mulheres, só eu de homem. Meu pai tinha um problema muito sério de alcoolismo na ocasião. Para as pessoas entenderem um pouco, e vocês também, um pouco dessa trajetória. Com 8 anos de idade, nós estávamos passando muitas dificuldades e meu avô veio do Ceará. Meus pais são de uma cidadezinha. Eu falo que eu sou cearense também, nem precisa dizer, né? Basta... Eu falo, olha para mim que já
me identifica, por conta de eu defender muito a cultura nordestina em todos os sentidos. Sou apaixonado pelo Nordeste e pelo meu Ceará. Então, com 8 anos de idade, nós fomos para uma cidadezinha chamada Porteiras, uma cidade de 16 mil habitantes, muito pequena, ao lado, muito próximo ali de Juazeiro do Norte, a região do Cariri, do Ceará. E foi uma experiência e tanto, né? Eu tinha saído de uma comunidade de São Paulo, fui para trabalhar na roça e por lá ficamos por 6 anos. Nossa, vereador, quer dizer que o senhor trabalhou na roça? Trabalhei na roça. Que idade o senhor tinha nessa época? 8 anos. Nossa, que loucura, 8 anos, né? Eu e minhas 4 irmãs mais novas, e fiquei lá dos 8 aos 14 anos de idade. Aí, com 14 anos de idade, meu pai voltou. Lá tinha uma cultura do algodão branco, né? O plantio era de algodão branco. Só que na época chegou uma praga que o nome bicudo, um inseto que acabou com ouro branco, se chamava até de ouro branco. E aí, por conta dessa virada na agricultura, meu pai voltou para a mesma comunidade, lá no Parque Doroteia, na região da Pedreira. Aí voltei com 14 anos de idade, logo em seguida já arrumei um emprego. Fui trabalhar numa padaria que tinha lá na Estrada do Alvarenga para ajudar meus pais na contribuição mensal ali, para manutenção do aluguel, ajudar a colocar comida na mesa. E fiquei na padaria durante uns 2 anos. Na ocasião, parei de estudar na 8ª série para trabalhar. Não tinha condições de trabalhar e não dava tanta atenção à educação e não tinha incentivos dentro de casa. Meu pai e minha mãe são semi-analfabetos, pessoas muito simples, e trabalhei na padaria por quase 2 anos. Depois arrumei um emprego de office boy, trabalhei mais 1 aninho como office boy, e logo quando completei 18 anos de idade, naquela época, você com a 8ª série, você conseguia emprego. Hoje, você com o ensino, com a graduação, pós-graduação, você precisa ter uma qualificação para ter acesso ao mercado de trabalho. Naquela época era um pouco diferente. E aí, com 18 anos, eu arrumei emprego no Mapping, no falecido Mapping. O antigo Mapping. Mapping, lojas e departamentos. E por lá fiquei por 9 anos. Fiquei até a falência do Mapping. Comecei a trabalhar na Juscelino Kubitschek com o João Cachoeira, ali no Itaim Bibi, que hoje é o Extra, naquela loja. E entrei como auxiliar de almoxerifado e sempre fui muito sonhador, eu sempre pensei um pouquinho fora da caixinha. E eu lembro que eu cheguei para trabalhar como auxiliar de almoxerifado na loja do Mapping, e eu já cheguei para o encarregado depois de 1 mês e falei, como que eu faço para ser encarregado? Ele falou, você acabou de chegar aqui na loja, você já quer ficar encarregado, você quer tomar o meu espaço. Eu falei, não, eu quero conquistar o meu. E depois de 3 anos, aí fui promovido. Depois de 3 anos, eu voltei no Ceará. Fui lá para Juazeiro do Norte para visitar meus parentes, meus primos, pessoas que eu tive a oportunidade e o prazer de conviver durante esses 6 anos que eu fiquei por lá. Dos 8 aos 14. Foram 6 anos. Uhum. E achando que eu ia chegar em Porteiras, ia arrasar. Né? Estava chegando de São Paulo, cidade pequena, e encontrar meus queridos primos. E quando eu cheguei, parte dos primos cursando medicina na Universidade Federal do Estado do Ceará, a outra parte cursando medicina na Universidade Federal do Estado de Pernambuco, e eu, com 8ª série, semi-analfabeto, falando nós vai e nós foi. E aí caiu a ficha. Voltei para São Paulo e falei, peraí, tá tudo errado. Deixa eu refazer a minha rota. E foi aí que eu descobri a ferramenta que transforma a vida de qualquer ser humano, que é o poder da educação. E voltei, fui fazer, aqui eu vou entregar um pouco a minha idade, primeiro colegial. Fiz o primeiro colegial, trabalhando no Mapping, aí nisso já tinha sido promovido, já estava na tesouraria, já era supervisor da tesouraria. Como eu falei, eu sempre fui inquieto. E aí comecei a faculdade, fiz o primeiro colegial, depois fiz um supletivo para tentar compensar, isso eu já tinha 24 anos de idade. Fiz o supletivo, 2º e 3º, terminei o colegial, prestei vestibular sem falar com meus pais. E sempre admirei a profissão do advogado, o direito. Eu sempre convivi com muitas injustiças. E eu via no direito a possibilidade de contribuir com aquela sociedade, com o meu entorno,
e combater as injustiças por meio do direito. Eu sou especializado na área criminal e, infelizmente, perdi muitos amigos na infância para as estatísticas. E foi por isso que o senhor escolheu essa área? Também. Por tudo que eu tive que enfrentar, conviver, presenciar. E aí, prestei vestibular na Universidade do Ibirapuera, no campus lá na Avenida Interlagos. Hoje não é mais o Extra, mas é próximo ao Shopping Interlagos, para quem conhece a Zona Sul. E eu sou da primeira turma daquele campus. E quando eu prestei vestibular, passei no processo seletivo. Existia, e eu acho que ainda existe, nem sei se tem mais vestibulares. Hoje é tudo pelo Enem, eu não sei como funciona o processo seletivo das universidades privadas. Mas, enfim, passei no vestibular, liguei para meu pai e falei, pai, passei no vestibular, quero ser doutor. Aí ele, muito simples, falou, você tá maluco? Você é sonhador demais. Vai trabalhar para colocar comida na mesa? Mas falou sem maldade. Porque não tinha ainda aquela visão de que um ensino superior poderia galgar espaços cada vez melhores para a família, né? Ele não tinha essa visão e ele não conseguia enxergar a possibilidade de ter um filho com curso superior. Isso era muito distante da realidade dele. E como eu tive esse contato lá no Ceará com a educação, que a nossa região lá do Ceará é uma região que teria que ser exemplo, teria que ser mostrada para o resto do país. O índice intelectual, o povo cearense, eu falo que cearense, quando é gente boa para as bandas a voar. Mas o povo nordestino, né, como Carol? Nordestino gosta de estudar, de se aperfeiçoar, né? Mas o cearense, com todo respeito aos demais estados, ainda é um pouco mais. Se você pegar o ITA, as grandes universidades, tudo tem cearense envolvido. A cidade próxima à minha cidade de Porteiras foi o número 1 do IDEB, eu acho que 2 ou 3 anos consecutivos. O índice intelectual do território é muito alto. Isso que despertou, foi aí que saiu o meu gatilho para a educação. Aí comecei na graduação, meu pai mesmo falando que não, mas eu com muita vontade de superação. E foi muito difícil o meu primeiro ano de graduação, porque eu cheguei semi-analfabeto, ou classificado como analfabeto funcional. Eu não tenho vergonha eu tenho um orgulho dessa minha trajetória, do meu passado. Eu lembro quando a professora falava casa, eu ficava pensando se casa era com S, com Z ou com C cedilha, e louco para ser um bom advogado. Então, assim, primeiro ano foi sofrível. O meu professor de Direito Penal, que é o Luiz Mário Sarrubo, que foi procurador de Justiça, acabou de ser convidado. Eu tive a oportunidade de encontrá-lo várias vezes e depois como vereador aqui, e é uma pessoa que me despertou, fez me apaixonar pela área penal. E eu lembro que a primeira nota foi com ele. Eu cheguei em casa chorando, desesperado, e minha mãe falou, calma, meu filho. E quando eu tinha seminários, apresentações, eu chegava muito preocupado, porque eu sabia que eu não tinha o controle das palavras. Eu sou esforçado até hoje, né? Corro atrás do prejuízo. E aí ela falava, não, calma, eu vou fazer um chazinho de camomila, um suquinho de maracujá. Tadinha, ela não tinha noção que o que faltava para mim era a base. Não era... O desespero era de chegar num seminário lá na frente para falar e não ter o controle. Eu sabia da minha deficiência. Então eu tive que correr muito. O segundo ano já estava mais soltinho, muita leitura. Cheguei para uns alunos que sentavam na frente, os sábios. E aí perguntei, vocês podem me ajudar? Eu quero ser um bom advogado, mas eu não tenho as ferramentas necessárias, que é a leitura, a oratória, a escrita, né? Eles falavam, você tem que ler muito. Então eu comprava o jornal Folha de São Paulo, Estadão, eu lia da data as notas de falecimentos. Né? E tinha aquela dificuldade de absorver, porque é esse a grande dificuldade do semi-analfabeto ou dos analfabetos funcionais, porque lê e não sabe o que leu. Então, assim, no segundo ano eu consegui me desenvolver. No terceiro já fui representante de sala. Eu acho que eu já tinha um pouco desse perfil da política, porque todos nós somos, na essência... políticos, né? Seres políticos, né? É verdade. Então, no terceiro ano eu já achei, no quarto, então, aí no quinto. Então, foi na faculdade, né? Pelo jeito que o senhor começou a pegar gosto pela política.
Foi, mas eu não tinha essa percepção da política como protagonista da política partidária. Ah. Eu sempre soube da importância da política. A partir do momento que eu aprendi a ler, falar e escrever um pouquinho, eu percebi a força da transformação da educação e a importância da política no contexto social. Porque não tem como você transformar, a não ser por meio do tripé da transformação, que eu chamo esporte, cultura e educação. E por meio da política. Esse é o canal. Então, eu percebi a importância, contribuía dentro das minhas possibilidades, tentava ajudar dentro das minhas possibilidades, porque eu tinha noção da importância da política no combate à desigualdade social. Na importância da política no oferecimento de oportunidades à população mais carente da nossa cidade. E aí nós temos um problema profundo aqui, nós teríamos que ter várias horas de bate-papo, porque essa desigualdade social ela é fruto da falta de oportunidade, né? Eu tenho, modesta parte, muita propriedade para falar de dificuldades, porque eu tive que superá-las e venho tentando superar a cada ano, a cada momento. Vereador, você falou que não foi muito no direito, que você decidiu entrar para a política. Quando que virou essa chavinha da política, que o senhor parou e pensou, eu preciso me candidatar, eu quero resolver os problemas das periferias, das regiões, por já ter vivido tudo isso também, né? Na verdade, Carol, logo depois que eu terminei o curso de Direito, durante o curso, eu percebi a importância da política e sempre, dentro do possível, militei e contribuí. Depois, já graduado, eu comecei a ministrar palestras em escolas públicas para falar um pouco da importância da educação, da importância de se buscar primeiro o verbo ser, para depois chegar no verbo ter. Nós temos um problema muito sério, principalmente nas nossas periferias. Eu não gosto e falo isso, eu não gosto que as pessoas de fora venham falar mal da perifa. Mas a gente precisa fazer uma avaliação dentro de casa, o porquê que vem dando errado há muito tempo. Então, nós temos um problema muito sério. Então, eu comecei a mostrar a força da educação para a juventude, a ministrar palestras em escolas públicas e sempre fiz um trabalho social em paralelo. Eu sempre tentei retribuir um pouco e desenvolver um pouco desse trabalho de conscientização por meio de ações sociais. Eu lembro que em 2016, já como advogado, aí terminei a faculdade, comecei a militar, me pós-graduei em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, voltei a ser professor eventual um pouco antes no colégio onde eu fiz o primeiro colegial, na periferia, e sempre tive uma relação e sempre desenvolvi trabalhos dentro do território. Mas eu não me via como protagonista do processo político partidário, acho que eu já falei sobre isto. E as pessoas sempre cobravam, falavam, pô, você já faz um trabalho bacana, você deveria sair candidato. Eu falei, de jeito algum, não quero. Mas por que o senhor não queria? Porque eu não me via, né, no contexto da política. E aí eu me recordo, comecei a militar na política classista, fui candidato a conselheiro estadual da UAB, numa chapa, numa ocasião. Perdemos a eleição, o doutor Alberto Zacaria Toron saiu candidato a presidente, me convidou para ser conselheiro estadual. Perdemos a eleição, em seguida o presidente da subseção da UAB Santo Amaro, que é uma das maiores subseções do estado, me convidou para compor a chapa. Disputei a eleição em 2015 para a UAB, ganhamos, fui diretor da UAB do triênio 2015-2017. E aí eu acho que essa minha militância classista começou a me despertar algo para a política partidária. Em 2016, dia 15 de janeiro de 2016, me convenceram a ser candidato. Eu fui convencer a minha esposa, meus familiares, e aí cheguei até aqui. Fui candidato a vereador em 2016 pelo PSOL. Né? Na ocasião, eu tive 11.083 votos, minha primeira disputa, pouca experiência, muita vontade,
o mais bem votado no Colégio Eleitoral da Pedreira, onde as pessoas me conhecem pela minha história, pela minha trajetória de vida, que eu já falei, e perdi por muito pouco. Eu lembro que eu perdi para o Celso Gianazzi por 300 e poucos, 304 votos. Nossa! Se eu tivesse tido 305, eu teria ficado à frente do Celso. Fiquei 3 dias chorando. Bateu na trave. Pouquinho, né? A diferença é pequena. Mas olha, eu acho que nada acontece por acaso. Eu acho que eu tenho muito que aprender ainda. Espero que eu tenha essa oportunidade, esse aprendizado mais profundo, que isso demanda um tempo dentro do cenário. Eu fiquei curiosa com uma coisa, quando o senhor falou, né, Carol, que precisou convencer a família a se candidatar. A que se deve esse convencimento? Como foi a reação, a recepção deles? Eles te apoiaram? Falaram, não, isso mesmo, se candidata. Ou, você vai ser político. Como é que foi? A minha esposa, eu tô com a minha esposa há 23 anos. Ela falou, questão de tempo. Eu sempre soube que você... Eu nunca falei... Ela só estava esperando você falar, né? As mulheres sempre sabem, né, Carol? Ela falou, sempre soube que você leva jeito, né? Porque você já desenvolve um papel de representatividade dentro do seu universo. Não tem o que fazer. Se você acha que vai ser feliz e a sua felicidade é a nossa. E aí foi, né? E aí ela fala até hoje, ela fala, você me falava que... Porque aí eu trabalhei muito. Trabalho até hoje muito. Essa história de que eu ouvia falar que políticos não trabalham e tal, isso é um absurdo. Hoje eu cheguei aqui correndo, tive que almoçar atendendo pessoas e tá tudo certo. É para isso que a população me colocou aqui, né? E foi por aí. Eu comecei a mostrar que o que eu fazia no varejo, eu iria conseguir fazer no atacado. Foi dessa forma que eu convenci. E ela viu que eu estava eufórico e queria e me liberou. Né? E depois o senhor tentou a segunda eleição. Aí em 2016 perdi a eleição por muito pouco. Saí do Solidariedade, do PSOL. E em 2017, no final de 2017, eu me filiei ao Solidariedade. Na ocasião, fui convidado para ser diretor, minha primeira experiência no ambiente público. Diretor da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho. Lá eu permaneci por 10 meses. Fui diretor aqui da capital, desenvolvi políticas públicas importantes, ajudei, né? Nós tínhamos um programa lá estadual de qualificação, qualificamos mais de 2.000 pessoas dentro das periferias, contratávamos os professores de próximo das comunidades e conseguimos qualificar várias pessoas. Desenvolvi um projeto voltado para mulheres vítimas de violência doméstica, levei lá para o Centro de Cidadania da Mulher, lá de Parelheiros. Aí eu mergulhei, como tudo que eu faço. E foi nessa secretaria que o senhor também começou a pegar gosto também de apoiar o empresário, o pequeno empresário, enfim, as pessoas jovem no mercado de trabalho, que querem ter um negócio na Exato. periferia. Eu acho que o direito me deu essa visão ampla da importância de uma educação da forma mais abrangente. E quando você fala de educação, a educação ela comporta tudo. Ela comporta todas as atividades culturais, ela comporta todas as atividades esportivas, todos os cursos técnicos, todas as qualificações possíveis e imagináveis. E aí conseguimos desenvolver o PEC. Em 2018, fiquei 10 meses como diretor da secretaria. Em 2018, saí candidato a deputado estadual pelo Solidariedade. Um momento difícil do nosso país, não tinha lados, eu não tinha lado, todos tinham, Sim. Né? E um momento muito difícil, saí candidato, eu tinha obtido 11.083 votos para vereador. Em 2018, eu tive 19.675, sendo 17.258 na capital, o mais bem votado da região da Pedreira, com crescimento em outras áreas também. Perdi a eleição, né, e aumentei um dia de choro, 4 dias. Lá em 2016, passaram-se os 3 dias, eu voltei agradecendo em todos os lugares que eu havia passado pedindo. Em 2018, fiz a mesma coisa. E aí, em 2018, no final, começo de 2019, o Bruno me convidou para eu ser chefe de gabinete. Fiquei 10 meses
como chefe de gabinete da subprefeitura Santana Tucuruvi. E, coincidentemente, volto eu para Santana Tucuruvi, Santana, no lugar que eu nasci. Sim. E foi uma experiência bacana. Atravessava da Zona Sul para a Zona Norte todos os dias, e eu passava aqui na frente e falava, ó, dia 1º de janeiro, levei 2 assessores para a subprefeitura, dia 1º de janeiro nós vamos trabalhar ali, ó. É visionária, né? Todos, não tinha dia. Quando atravessa, voltando, passava no Engabaú, do túnel, as meninas, pode deixar que hoje eu vou falar. Já estavam acostumados. E assim foi, em 2020, uma disputa. A Solidariedade, pela primeira vez, conseguiu uma cadeira na Câmara Municipal. E foi uma eleição difícil, em pandemia, né? Foi muito complicado para fazer esse trabalho mesmo, para angariar mais votos. Muito difícil. Eu tinha obtido 17.899, 17.258 na capital para deputado estadual. Em 2020, eu consegui ter conseguimos 17.899. Quase manutenção, com um pequeno crescimento, e foi o suficiente para, entre os 78 candidatos do Solidariedade, eu ter alcançado a primeira colocação na votação nominal. E nós tivemos um problema, porque a minha vitória, ela só apareceu um mês depois aqui na casa. Não sei se vocês lembram. Sim. Era o missionário José Olímpio, do DEM, que aparecia como eleito porque alguns candidatos do Solidariedade estavam impugnados, que não tinha nada a ver com a minha candidatura. Porém, o Solidariedade precisava validar, no mínimo 2 candidatos, a votação, os votos nominais de 2 candidatos, para atingir o quociente eleitoral, para conquistar uma vaga. Então, eu fiquei 30 dias, imaginem vocês, aguardando a vaga. A eleição foi dia 15 de novembro. Dia 15 de dezembro, votaram os 2 recursos do Tribunal Regional Eleitoral, deram provimento aos recursos, e mesmo assim precisava fazer uma retotalização em primeira instância, o tribunal precisava informar desses votos que seriam validados. Dia 29 de dezembro, eu me reuni com o juiz de primeira instância para ele apertar o botão da retotalização. Na vida dele nada foi muito fácil, Nem né? pouco. Vereadora, a gente ainda tem muita coisa para falar, né, Liz? Tem muito papo ainda pela frente para falar da sua vida, depois de quando você chegou aqui na Câmara, mas o SampaCast tem que fazer um rápido intervalo e volta já já. Nossa entrevista com o vereador Sidney Cruz já vai continuar, mas antes a gente tem um lembrete importante. É isso aí, Carol. Você que está curtindo esse episódio pode ficar por dentro da rotina da Câmara e acompanhar todos os nossos conteúdos no canal oficial da Câmara no YouTube. É muito fácil. Aponte o seu celular para o QR Code aqui na tela ou dentro do YouTube, clique no botão e inscreva-se. Não saia daí que voltamos já. Conheça o Em Tramitação, o programa que te apresenta as propostas que são discutidas na Câmara Municipal de São Paulo e te explica como falar com os vereadores da cidade. É toda segunda-feira, às 9h20 da manhã. Se inscreva no nosso canal no YouTube para não perder nenhum conteúdo. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Na maior casa legislativa municipal do país, são discutidos milhares de temas que transformam a vida dos cidadãos. Discursos calorosos no plenário, votação de projetos de lei que levam horas, acordos. A verdade é que nem sempre a gente fica sabendo de todos os detalhes que envolvem esse processo democrático. Mas aqui no Vossa Excelência Memória, eu te garanto, os ex-vereadores abrem o jogo, viu? Era mais difícil, Viviane, você se eleger vereador do que deputado federal. Ah, é? Por conta do número de vagas muito pequeno numa população enorme desta cidade. E esta Câmara, vamos dizer assim, é a marca de uma série de lutas históricas do país. A vida do legislativo tem tudo isso, né? Quer dizer, isso que você falou no início, de limpar a sujeira, mas tem às vezes gente que inventa sujeira, né? Ser vereador é uma coisa que sempre chama, assim, é zeladoria
sabe assim? São coisas que você faz que faz muita diferença. O Vossa Excelência Memória passa toda quinta-feira na TV Câmara, também está no YouTube e nas redes sociais. Te espero, assista. Ainda bem que existe um programa de cultivo da memória. 5 horas da tarde, uma chuva torrencial em São Paulo. Foram longos, eu acho que os mais longos minutos da minha vida. Foram 3 minutos, eu encostei numa pilastra que começava a suar. Eu ligo pro presidente do partido, liga pro advogado. Aí passaram-se 3 minutos, ele olhou para mim, desculpa. É a primeira vez que eu tô fazendo essa retotalização e eu estou olhando a tela errada. Nossa. Parabéns. Nossa. Você é o mais novo. Tudo com emoção. Eu falei, não é meu possível, Deus. cara. É muito sofrimento. Tudo com emoção. Eu sei que eu me joguei no chão. Falei umas palavras não publicáveis. E quando o povo me concedeu essa responsabilidade de representá-lo aqui, eu sei que eu não vou resolver todos os problemas, eu sei da complexidade, porém eu acredito muito nesse trabalho de formiguinha. Eu sou muito emotivo, eu choro com muita facilidade. Eu estou falando sobre oportunidade. Eu cansei de ver paizinho e mãezinha puxando alimento, que é chamado de jumbo, para alimentar. E quando eu olhava, eu via só os nossos. O semblante do nosso povo periférico, encarcerado. Eu sou quietinho, né? Muitos falam, você é quietinho, se posiciona muito pouco, mas tá sempre colocando o seu pensamento de uma forma muito suave. Voltamos com o SampaCast, que hoje recebe o vereador Sidney Cruz. Vereador, a gente terminou o outro bloco falando da sua apreensão, né? Com a sua eleição aqui para uma cadeira no Legislativo Paulistano, que ficou mais de 30 dias ali esperando uma resposta. Aí veio apertar o botão. Queria saber o que o senhor sentiu quando pisou aqui pela primeira vez e como que foi chegar na maior casa legislativa do país, né? Maior casa legislativa municipal do país, com outros 54 vereadores, sem experiência, de certa forma, na política, porque o senhor estava caminhando ainda, mas como ele falou, já era visionário, falava que ia estar aqui na Câmara. Como que foi essa chegada aqui? Olha, foi a primeira sensação, a sensação de mais um sonho realizado, do local onde eu larguei para chegar ao parlamento de uma cidade que é um país como São Paulo. Eu estava em êxtase, né? Porém, assustado, muito assustado, pelo tamanho da responsabilidade. E lembrando que chegou aqui com pandemia, né? Com pandemia. Porque estava tudo mais difícil. Exato. Eu cheguei, eu lembro que no dia da retotalização, o juiz falou, olha, vai demorar um pouco. O senhor que é o doutor Cid? Eu falei, sou eu. Ele falou, vai demorar um pouco porque eu tenho que fazer uma checagem manual para depois eu apertar o botão. Vieram várias decisões do Tribunal Regional Eleitoral. Falei, não tem problema, excelência, eu fico sentado lá esperando o resultado. Eu esperei umas 2 horas, Carol. Aí ele falou, agora é hora de apertar o botão. Aí ele pediu para a serventuária, deixa eu sentar aí que eu quero, pela primeira vez, a gente passa por este processo, deixa eu apertar. Aí ele apertou o botão e ele olhava para mim, e ele perguntou assim, doutor Sidney, quem falou para o senhor que depois da retotalização, o Solidariedade teria uma vaga na Câmara Municipal da cidade de São Paulo? Dia 29 de dezembro, 5 horas da tarde, uma chuva torrencial em São Paulo. Foram longos, eu acho que os mais longos minutos da minha vida. Foram 3 minutos, eu encostei numa pilastra que começava a suar. Eu ligo pro presidente do partido, liga pro advogado. Aí passaram-se 3 minutos, ele olhou para mim, desculpa. É a primeira vez que eu estou fazendo essa retotalização e eu estou olhando a tela errada. Nossa. Parabéns. Nossa. Você é o mais novo. Tudo com emoção. Eu falei, não é meu possível, Deus. cara. É muito sofrimento. Tudo com emoção. Eu sei que eu me joguei no chão. Falei umas palavras não publicáveis na frente do juiz. Mas era emoção, depois de tudo sob aquilo. desculpa, ele falou, faz o que você quiser. Enfim. Compreendeu. E aqui cheguei, e desde o dia 1º de janeiro de 2021, e venho trabalhando muito. Né? Eu acho que para fazer jus a essa confiança da população, foram 3 anos de muito trabalho, de muito aprendizado. Fui muito bem acolhido pelos pares desta casa,
principalmente os que estão aqui há muito tempo. Né? Essa disputa eleitoral ela fica até o dia da eleição. Isso é bacana. E é bom falar isso para a população. Sim. Né? Aqui a gente diverge, converge, diverge. Isso faz parte do parlamento, da democracia. Porém, aqui há um respeito entre os parlamentares. Isso é importante, né? Isso é muito importante. Isso é bom que a gente fale para que os assessores, os adeptos aos grupos também venham a ter esse comportamento nas ruas, né? A gente tem que, dentro do possível, dentro das nossas convergências, unir forças para melhorar a qualidade de vida das pessoas por meio de políticas públicas. As divergências respeitaremos uns aos outros. Agora, vereador, quando o senhor chegou aqui na Câmara, o senhor adotou o nome político, né? Todos os vereadores, para quem não sabe, quando chegam aqui, tem que fazer lá o cadastro com o nome político, saber como é que faz as votações no plenário, tudo isso. E o senhor começou como doutor Sidney Cruz. Depois de um tempo, o senhor mudou só para Sidney Cruz. O que fez o senhor mudar de ideia? Por que foi dessa maneira? Uma excelente pergunta. É assim, eu sou conhecido na Pedreira, poucos me chamam de Sidney. Doutor. E eu tenho um orgulho tão grande, não desse DR, mas meu diploma. São muitos sonhos realizados. Uma conquista, né? E tem uma representatividade do local onde eu larguei, dentro da minha comunidade. Modesta à parte, eu sou um exemplo positivo. Nós temos alguns outros, não muitos, porque eu sou a exceção. Somos alguns a exceção, infelizmente. A regra não é esta. Você pega um país que apenas 23% da população tem acesso a uma graduação, um país de mais de 220 milhões de habitantes, é disto que nós precisamos falar, debater dentro do ambiente político. Então, aí, quando eu percebi que eu não sou vereador, isso já vinha. E alguns falavam, olha, o DR pode ser que te afaste de outros públicos que não tiveram a oportunidade de te conhecer, não sabem da tua trajetória, o porquê que você trouxe esse DR para o nosso painel. Para o painel eletrônico. E para dentro do cenário. E aí me convenceram, e eu também acho que o Sidney Cruz mostra um pouco mais do que eu sou. Eu sou o Sidney Cruz. Você é mais Sidney, humano, né? Eu acho que encurta, né? A distância entre o político e a população. Entre os desconhecidos do Sidney Cruz. Exato. Porque os que me conhecem o doutor. Sabem DR, Sidney... não mudou nada. Aliás, o senhor falou uma coisa interessante, né? Que na sua região, todo mundo lhe conhece por doutor, né? Doutor isso, doutor aquilo. E o senhor atende muita gente, né? Muito. E o senhor tem essa bandeira da desigualdade social, que ela é fundamental na nossa cidade. E aí eu lhe pergunto, como é que o Sidney se posiciona com relação a cada vez que chega alguém para falar de algum problema, de alguma situação, que o senhor internamente vivenciou também muitas coisas. Como é que é a sua reação? Conta um pouquinho para a gente desses bastidores. A miséria intelectual, ela assola o nosso país. E as periferias das grandes cidades, principalmente. Eu sou muito emotivo, eu choro com muita facilidade. E eu sou um chorão. É difícil para a semana, para você não... Essa semana nós fizemos uma ação, um exemplo, lá na Pedreira, em parceria com o Instituto, que eles atenderam, a partir de oftalmologia, várias crianças de 5 e adultos também, até 18 anos de idade. Mas algumas mães vieram falar comigo, olha, meu filho, eu fiquei sabendo que ele poderia ficar cego daqui a 2 meses e eu não teria condições de ganhar um óculos ou passar por um exame tão minucioso como foi oferecido aqui. E assim, eu falo, olha, eu peço até para parar de falar, porque senão eu começo a chorar. Eu acho que são alguns gatilhos que acabam sendo aí despertados, mas é gratificante, É você contribuir
de alguma forma, para a evolução humana. E a política é isto. É você tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas por meio da política. Quando eu resolvi, e quando o povo me concedeu essa responsabilidade de representá-lo aqui, eu sei que eu não vou resolver todos os problemas, eu sei da complexidade, porém, eu acredito muito nesse trabalho de formiguinha. Se eu conseguir impactar. Eu tenho vários projetos sociais continuados para crianças e adolescentes do contraturno, na formação de cidadãs e cidadãos. Eu tenho a consciência que se a gente começar a oferecer oportunidades para a nossa juventude, aí sim poderemos cobrar e esperar algo diferente num amanhã, a médio e longo prazo. Caso contrário, fica difícil de mudar. Essa é a grande verdade. Eu militei, advoguei durante 18 anos. Advogar mesmo 16 anos, porque depois a política me tirou um pouco dessa trajetória da advocacia. Mas assim, sistema prisional hoje só tem preto, pobre e periférico. Ou branco, pobre e periférico. Aí, não, a luta de classe. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre oportunidade. Eu cansei de ver paizinho e mãezinha puxando alimento, que é chamado de jumbo, para alimentar. E quando eu olhava, eu via só os nossos. O semblante do nosso povo periférico, encarcerado. E eu estou falando de oportunidade. Se a gente de fato, a gente fala de segurança pública, é um tema que, vários temas, que esses acontecimentos ou os resultados que acontecem atualmente são frutos do que deixamos de fazer lá atrás. E se a gente não fizer nada agora, o futuro será muito pior do que o presente. Vereador, a gente está vendo o vereador falar tranquilamente sobre todos os problemas. Aqui na Câmara, geralmente, o senhor também tem sempre discursos mais equilibrados, tranquilos. E te deram uma missão difícil, né, nos últimos tempos, que é presidir a comissão de estudo sobre a privatização da Sabesp. O senhor acha que chegou, né, nessa comissão, até porque é mais tranquilo, apaziguador, né, Elis? Porque é uma missão bem complicada que a gente vem discutindo há um bom tempo aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, sobre essa questão da privatização da Sabesp e que a Câmara e a cidade de São Paulo têm muita influência nessa decisão, né? Tem. De fato, eu acho que é uma das comissões mais importantes instaladas na Câmara Municipal, principalmente nos últimos tempos, né? Me sinto honrado pelos líderes desta casa, pelos meus pares. É uma responsabilidade muito grande. De fato, eu tenho um perfil... mais calmo. Mais calmo, eu tento conciliar, chegar no consenso. Eu acho que ninguém ganha sempre. O senhor não é brigão, né? Não, ninguém, é mais tranquilo mesmo. Ninguém é obrigado a... Isso é uma casa do diálogo. E qualquer decisão, qualquer processo sobre qualquer assunto, ele passa pelo diálogo e pelo equilíbrio. E a gente aprende. Eu sou uma pessoa que eu sei ouvir, eu sei aprender, eu não tenho vergonha, Carol, de copiar uma coisa boa de qualquer ser humano, de qualquer pessoa. Mas também eu tenho meu senso crítico e sei olhar e falar, esse comportamento eu não quero para mim. Então, eu carrego, sempre fiz isso desde sempre na minha vida. Como advogado, cansei de ir para o tribunal, quando eu comecei a advogar, para ficar olhando as sustentações orais dos advogados, os júris, e aprendendo. E aqui também eu aprendo muito, eu sou quietinho, né? Muitos falam, você é quietinho, se posiciona muito pouco, mas está sempre colocando o seu pensamento de uma forma muito suave. Eu tento, não é fácil. Imagino. Não é fácil, né? Mas assim, eu agradeço a todos os vereadores e vereadoras,
aqui desta casa, ao nosso presidente, o vereador Milton Leite, que foram eles, através do presidente, que me concederam essa responsabilidade, que é presidir essa comissão tão importante. A cidade de São Paulo, ela é o maior cliente da Sabesp. Né? A Sabesp cuida de 375 municípios, sendo que a cidade de São Paulo corresponde a 45% de todo o faturamento da empresa. E um processo de privatização sendo debatido ou discutido a nível estadual não pode passar a revelia da Câmara Municipal, que é o cliente mais importante da Sabesp. Nós temos uma cidade que 1 milhão ainda de consumidores não recebem água da Sabesp. E geralmente na periferia, né? Geralmente na periferia. Nós temos 2 represas importantíssimas no abastecimento de água da cidade e da Grande São Paulo, que é a Billings e a Guarapiranga. Nós temos ali uma área de manancial. Quantas comunidades instaladas de forma irregular? Então, a gente tem muito que se discutir. Nós temos um repasse do Estado. Então, esses assuntos estão sendo debatidos e discutidos dentro da Comissão Especial de Estudos. E eu tenho certeza que os relatores, porque nós temos o relator, que é o Rubinho Nunes, do União Brasil, e o subrelator, que é o Sansão Pereira, do Republicanos. Mas, além da Sabesp, eu tive algumas boas experiências. Tive a oportunidade de ter sido relator do orçamento em 2022, do orçamento de 2023. Que não é uma tarefa fácil também. Extremamente difícil. É bem difícil, é muita emenda, é muita gente falando, muitas audiências públicas. E ele sempre com esse sorriso. E sempre assim, que ele tá recebendo dando aqui tudo pra tranquilamente. Gente. Tranquilo. Eu nunca vi o senhor com cara amarrado. A população brigando, Nunca. Né? Olha que eu acompanho o senhor no plenário, né? Nas sessões e tudo. Tá sempre com esse sorriso, Carol. Mas eu não posso deixar de colocar um sorriso no rosto com tantas vitórias, né? Com tantas bênçãos que eu recebi durante toda a minha vida. Eu não esqueço do local de onde eu larguei, de todas as dificuldades que eu passei. Então, eu tive a oportunidade de ter sido relator em 2022, orçamento de 2023, o ano passado, para o orçamento de 2024. Fui relator da subcomissão que estudou a tarifa zero na cidade de São Paulo, que aqui quero parabenizar e agradecer ao prefeito Ricardo Nunes, juntamente com todos os vereadores e vereadoras desta casa. Foi um tema que a Câmara Municipal contribuiu para que isso se tornasse uma realidade. Hoje vem atendendo mais de 500 mil novos usuários aos domingos. Sim. Então, só tenho que agradecer a tudo e a todos. E o senhor, pela sua percepção, né, depois de ter trabalhado nessa subcomissão, o senhor acha que é possível a gente sonhar? O senhor que é um sonhador, né? É possível a gente sonhar com uma tarifa zero permanente assim? Olha, é um tema muito complexo para uma cidade como São Paulo. Uma cidade de 12 milhões de habitantes, transportes sob trilhos, uma cidade interligada com várias grandes cidades, né? Nós temos um processo para isso acontecer muito difícil, muitos interesses a serem avaliados. Porém, é uma realidade difícil, distante, Sim. Mas, ao meu ver, não é impossível, né? Eu acho que esse tema tarifa zero é um tema que vai fazer parte da pauta do brasileiro a nível nacional. Como foi o SUS, quando começaram a falar do SUS, todo mundo, naquela época, achava que era um absurdo. Que era impossível, Era né? impossível. A tarifa zero é um assunto que várias cidades já aderiram, né? São cidades pequenas, nada equiparado à cidade de São Paulo, mas é um assunto que vem ganhando força no Congresso Nacional e eu entendo que é um assunto que combate a desigualdade social. Nós tivemos 2 ocasiões de tarifa zero nas eleições anteriores. Sim. Né? Isso foi comprovado que a população compareceu. Nós tivemos um número de votantes, um número maior. Né? Com a tarifa zero. Com a tarifa zero. Então, a tarifa zero, ela possibilita que as pessoas tenham acesso ao básico, a serviços públicos básicos para garantir uma boa qualidade de vida. Vocês imaginem quantas pessoas não conseguem sair para procurar emprego todos os dias porque não tem o dinheiro da passagem. Né? Quantas consultas perdem, deixaram. É qualidade de vida, né? É qualidade de vida. E é por este prisma
que a gente precisa olhar para esse tema tarifa zero. Resposta, para ser mais objetivo. É difícil, mas não é impossível. Eu acho que é um tema sem volta. E que, se Deus quiser, a gente vai ver muito em breve, né, Elis? Vereador, infelizmente, a gente já está chegando quase no finzinho do nosso programa e chegou agora o momento que é o nosso ping-pong com perguntas e respostas rápidas. Está preparado? Sempre. Qual que é o seu lugar preferido na cidade de São Paulo? A minha casa. A gente escuta isso muito aqui, viu, Elis? Com meus filhos, sentindo o cheirinho do suor dos meus filhos. E o senhor tem 3, né? 3. É o conforto, né? Depois de um dia difícil. Depois de um dia... Se São Paulo fosse uma palavra, qual seria? Oportunidades. E se a política fosse uma palavra? Transformação. Qual o seu maior sonho para uma cidade como São Paulo? Uma cidade mais justa e igualitária, com oportunidades para todos, principalmente na largada. E se o senhor pudesse voltar no tempo e conversar lá com Sidney Cruz, novinho, qual seria o conselho? Boa pergunta. Eu não deveria nunca ter deixado de estudar. Eu deveria ter percebido lá atrás o quanto a educação é transformadora. Teria dado menos trabalho para minha mãe. Ela é um menino peralta. As mães sempre sofrem, né? Eu teria antecipado alguns acontecimentos, por conta que esse tipo de pensamento só o tempo nos dá, nos oferece. O senhor que tem 3 filhos jovens, né? É uma moça? Tem a Laura, de 23 anos, está indo para 24. O Eduardo, de 13, em maio faz 14. E o Rafa, que é a raspinha do tacho, tem 10. E dia 14 de março agora faz 11 aninhos. É tudo o aniversário do meu filho. É? Que é 8 de março. 8 do de meu. E então, vereador, o senhor que tem 3 filhos jovens, que conselho o senhor dá para os jovens, que o senhor deu para os seus filhos e que o senhor dá para o jovem paulistano? Buscar o verbo ser. O ter é consequência. Maravilhoso, né? Inspirador aí, eu diria. E, vereador, agora, para finalizar esse ping-pong, qual que é a dica cultural que você deixa para quem está acompanhando o SampaCast? Pode ser dica de livro, não sei se sobra tempo para tudo isso, mas livro, filme, série, peça de teatro, algum lugar que você goste na cidade? Eu tive o prazer... Eu vou deixar 2 dicas. Primeiro, esse mundo do podcasts em geral. Eu acho que as pessoas precisam entender. Hoje temos várias temáticas, você escolhe vários maravilhosos. Eu estou começando a enveredar aí por esses podcasts da vida. E recentemente eu tive a oportunidade de conhecer uma segunda-feira do Samba da Vela, que é lá na região de Santo Amaro, Chapinha do Samba da Vela, samba de raiz que defende as comunidades de samba. É algo completamente diferente que eu saí de lá impactado. O senhor gosta de samba, então? Eu sou eclético. Gosto do forró, eu sou eclético. Com raiz nordestina, né? Tá certo. Tocou, vamos que vamos. E, vereador, agora saindo do ping-pong, né, já para a gente encaminhar para o encerramento aqui do SampaCast, quais são os planos do Sidney Cruz para o futuro, né? Tem reeleição por aí? A gente já pode dar um spoiler? Pode. Sidney Cruz, estou saindo do Solidariedade, partido que eu me encontro hoje. Já é uma notícia que eu estou antecipando. A janela começará agora, dia 6. E o meu sonho é continuar trabalhando. Meu sonho é que a população me conceda a oportunidade de dar continuidade aos trabalhos que começaram dia 1º de janeiro de 2021. Essa parte não depende só de... Chegamos ao fim do programa, infelizmente. Elis Marina, muito obrigada pela sua companhia hoje. Eu que adorei. Nossa, foi um bate-papo incrível, né? Muito bom mesmo estar com o senhor vereador, conhecer essa história tão bonita, né? Exato. Obrigada, vereador. Elis e Carol, eu que agradeço pela oportunidade. Quero agradecer aqui os bastidores, porque isso só acontece porque tem uma turma por trás das câmeras. E aqui atrás também, ó. Dos 2 lados, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Quem fica escondidinho. Exato. E sem esse trabalho, a gente não consegue desenvolver os nossos trabalhos. E agradecer
Gratidão aí pela oportunidade. E eu Contem comigo. Já queria deixar o convite para voltar outras vezes, porque eu acho que a gente deixou de falar várias coisas, Nossa, que tem muita muito coisa, assunto muita. ainda para falar, viu? É que aqui nos bastidores a gente também ficou sabendo outras coisas. Já está convidado para fica voltar pra mais próxima, vezes. né? Obrigada. Estou à disposição. Muito obrigado. Obrigada. E é isso aí, esse foi o SampaCast de hoje, galera. Semana que vem tem mais. Continue acompanhando os conteúdos da Rede Câmara pela TV Câmara São Paulo, pelo portal da Câmara e também pelas nossas redes sociais. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Tchau, galera. Tchau, pessoal. Até a próxima.